Queridos, dando continuidade aqui ao nosso resumão de conhecimentos bancários para a prova da Caixa Econômica Federal. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então, olha só, eu vou falar um pouquinho agora sobre garantias do sistema financeiro. Existem garantias pessoais e garantias reais. Só para você diferenciar bem garantia real de garantia pessoal a gente chama de aval ou fiança. Garantia real é quando a gente tem um bem que ao mesmo tempo está ligado a uma operação de crédito e esse bem fica como uma garantia, como a alienação fiduciária no caso de um carro, como a hipoteca no caso de um imóvel, como uma operação de penhor que a Caixa Econômica Federal faz com relação às joias. Então existem garantias reais e garantias pessoais. Vamos começar aqui falando de garantias pessoais. Vamos começar a falar de aval. Existe aval e existe fiança. Aval, garantia pessoal. Fiança, garantia pessoal. O que significa dizer? Alguém assume um compromisso de alguém pessoalmente se aquele devedor principal não efetuar o pagamento na data combinada de determinado valor, operação de crédito, contrato de locação ou qualquer outro contrato. A diferença básica de aval, avalista, para fiança, fiador, é que aval é utilizado para títulos de crédito e fiança é utilizada para contratos. Diferença básica. Então, aval, avalista, fiador, fiança, avalista, tudo bem? Avalista, nota promissória, letra de câmbio. Então, aval, garantia autônoma, independente, é uma garantia pessoal, obrigação solidária. Se o devedor principal não pagar, eu me comprometo a pagar. Alguém foi a uma instituição financeira e fez um empréstimo, uma operação de crédito, e deixou como garantia um título de crédito. Se eu sou avalista dele, eu estou me comprometendo a pagar. É isso que significa. Necessita de outorga conjugal. Se eu sou avalista de alguém e eu sou casado, minha esposa tem que assinar, né, comigo, tem que ter essa outorga, tudo bem? Aí, segundo o Código Civil, no artigo 1647, inciso 3º, nenhum dos cônjuges pode prestar aval sem outorga do outro, exceto a exceção no regime de separação absoluta de bens, que é o regime de casamento. Então, comunhão total ou comunhão parcial de bens, né, o cônjuge tem que assinar junto com o seu cônjuge, né, o marido, a esposa, a questão do aval. É uma garantia literal expressa. O devedor principal, aquele que está devendo, não é obrigado a apresentar outro avalista em caso de morte do primeiro. Morreu o primeiro, ele não é obrigado, né, a apresentar um segundo. O avalista não pode ser o sacado, não pode ser o endossante, nem o aceitante do título de crédito. Então, o avalista não é a pessoa que está devendo. O avalista é alguém que está se comprometendo como devedor solidário a cumprir uma obrigação se o principal não pagar. Então, o avalista também não é o adoçante e nem o aceitante sacado lá da letra de câmbio. Pode ser aposto no verso ou no anverso do título de crédito, desde que seja no local apropriado, esteja claro, né, que ali você vai ter, né, a assinatura de alguém que está avalizando. Pode ser dado em preto ou em pleno, a quem é dado em branco, sem designar quem é dado. Eu posso dar em preto, designando exatamente aquela pessoa, ou pode ser em branco, não designando exatamente para quem eu estou dando aquele aval. Na letra de câmbio, o avalizado será o sacador. Veja, letra de câmbio é uma triangulação. Sacador, aquele que emite a letra de câmbio. Sacado, devedor principal. O sacador é aquele que tem o direito de receber, só que ao mesmo tempo ele está passando a letra de câmbio para um terceiro, que é o tomador ou beneficiário. Então não é o sacado que está devendo, nesse caso, que vai ser o avalizado. O avalizado é o sacador, aquele que tem direito de receber, mas está transferindo esse direito para um terceiro, chamado de tomador ou beneficiário. No caso do aval, não
não admite benefício de ordem. Benefício de ordem é quando você tem uma ordem e no caso da fiança, o primeiro fiador, ele vem primeiro na cobrança e se somente ele não pagar ou os seus bens não forem suficientes para pagar, é que você chama o segundo fiador. Significa dizer que no aval, tendo mais de um avalista, você tem um devedor solidário. Devedor solidário. Beleza? Tranquilo? Bom, então veja, fiança serve para contratos. Cuidado com o seguinte termo, caução fidejussória, mesma coisa. Garantia acessória, é uma garantia que eu estou dando se o devedor principal não pagar. Obrigação solidária, o fiador só se obrigará a pagar se o devedor principal afiançado não cumprir com a obrigação devida, a menos que se tenha estipulado solidariedade. Dá para estipular isso? Dá. Dá para abrir mão do benefício de ordem? Dá. Desde que esteja expresso isso em contrato. É unilateral, pois gera obrigações para o fiador em relação ao credor, que só terá vantagem, não assumindo nenhum compromisso em relação ao fiador. O que significa dizer? Se o devedor principal não pagar, o fiador paga. É um contrato gratuito. Em regra, o fiador não receberá nenhuma remuneração. Ou seja, o fiador não ganha nada, ele vai se afiançar alguém e se alguém não pagar, que é o principal, ele meramente pode ser prejudicado. Não admite interpretação extensiva. O fiador só responde pelo que estiver expresso no instrumento de fiança, só naquele valor pré-estabelecido. É retratável. O fiador poderá exonerar-se da obrigação a qualquer tempo se a fiança se a fiança tiver duração ilimitada, ou seja, desde que por escrito e antes de qualquer vencimento da obrigação ou execução. Tudo bem? Veja bem, eu posso me exonerar, né, de ser fiador se vamos dizer assim, eu tiver um contrato e nesse contrato você estabelecer um prazo de conclusão. Eu sou fiador durante 12 meses. Se depois de 12 meses houver uma renovação de contrato, significa dizer que é retratável. Eu posso me retratar e, de repente, não vou ser fiador mais. Ou seja, eu vou ser fiador enquanto durar aquele contrato principal. Porque fiança é uma obrigação acessória. Tudo bem? É nula sem outorga do cônjuge. Tem que ter outorga do cônjuge. Ratificação feita pelo novo Código Civil, artigo 1647, inciso 3º. O credor pode exigir outro fiador em caso de morte do primeiro. O credor, aquele do contrato principal, aquele que está alugando um imóvel, por exemplo, ele pode solicitar se o fiador principal chegar a falecer. Contrato entre credor e fiador prescinde da presença do devedor, nem depende da aceitação do devedor. Então, aquilo entre credor e fiador, não é necessária a presença do devedor. Se o devedor principal não pagar, eu sou o credor, vou direto no fiador. Eu não preciso passar pelo devedor, eu vou direto nele, tudo bem? Nem depende da aceitação do devedor. O devedor não pagou. Ele aceitando ou não, eu sou o credor, eu vou cobrar do fiador, inclusive judicialmente. Eu te pergunto, qual a vantagem de ser fiador? Responda se for capaz. Goza de benefício de ordem, que eu já falei para você anteriormente. No caso, a gente tem primeiro fiador, segundo fiador. A menos que no contrato fale claramente, expressamente, você tem benefício de ordem. Significa dizer que o fiador, você tem o primeiro fiador, e ele, né, sendo o primeiro fiador, ele vai ser executado e vai ser cobrado primeiro, e se os seus bens, o seu patrimônio não forem suficientes, aí apenas que você vai cobrar o segundo fiador. Fiança conjunta é a presença conjuntamente por mais de uma pessoa em garantir um só direito. Pode haver uma fiança conjunta? Pode. Uma outra coisa importante, se tiver claro no contrato que estão se abrindo mão do benefício de ordem, significa dizer que os fiadores, 1, 2, 3, não importa, são devedores solidários. Significa dizer que não vai ter essa ordem mais. Significa dizer que o credor, abrindo mão do benefício de ordem os fiadores, isso em contrato, ele pode cobrar indistintamente qualquer fiador, assim como no caso da nota promissória, assim como no caso do aval da avalista, se abrir mão do benefício de ordem, os fiadores passam a ser devedores solidários.
Tudo bem? A fiança poderá ser por prazo determinado ou prazo indeterminado. Isso tem que estar previsto no contrato. Por isso que ela é retratável. Se tem um prazo determinado, acabou aquele prazo, eu posso me retratar e não ser mais fiador. Tudo bem? Bom, aval e fiança, garantias pessoais. Hipoteca, penhor, alienação fiduciária, garantias reais. Tudo bem? Hipoteca, garantia real. O credor, em regra, oferece um bem imóvel para terceiros. Tudo bem? Exceto os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Tudo bem? Trator, máquina agrícola e demais acessórios. Eu fiz uma operação de crédito e um bem ficou como garantia. É só imóvel, professor? Não. Você pode ter hipoteca para imóvel, navio, aeronave, avião, minas e pedreiras, independentemente do solo em que se encontram, e as estradas de ferro com as máquinas. Tudo isso pode ser objeto de hipoteca. A coisa permanece com o devedor. Só que existe uma averbação em cartório ou no registro consecutivo, no caso de uma aeronave, de um navio, se especificamente você, né, trabalhar com outro bem. O credor é chamado de credor hipotecário. Ou seja, o credor é um credor hipotecário, né? Como, vamos dizer assim, aquela pessoa que fez uma operação de crédito, alguém deve a ele, e um imóvel, uma aeronave, um navio, uma estrada de ferro ficou como garantia. Tudo bem? A hipoteca é um contrato acessório e formal, porque o contrato principal é a operação de crédito, deverá, né, exige-se escritura pública, e no caso de imóvel, por exemplo, deverá ser registrado no cartório de pessoa, aliás, cartório de registro de imóveis. Um imóvel que está hipotecado, ele não pode ser vendido sem a anuência do credor. Tudo bem? Ou seja, se aquele imóvel for vendido e tiver a anuência do credor, o credor recebe primeiro, se sobrar alguma coisa, o dono daquele imóvel, que era o devedor, é que vai, né, receber a diferença. Ou seja, no caso disso, a hipoteca vai ter valor quando estiver averbado em cartório, que vai ser uma coisa legal. Tudo bem? Extingue-se a hipoteca pelo desaparecimento da obrigação principal. O contrato principal, que era a operação de crédito, foi pago. Não existe mais hipoteca. Pela destruição da coisa ou resolução de domínio. Ou seja, mudou o domínio ou a coisa foi destruída, a aeronave foi destruída. Não existe mais hipoteca. Pela renúncia do credor, o credor renunciou à hipoteca. De alguma forma, ele teve como receber aquele valor. Pela remissão, perdão da dívida, pela sentença transitada em julgado e pela prescrição. Prescrição da dívida. Se você tem a prescrição da dívida, significa dizer que não tem sentido mais falar em hipoteca. Até porque hipoteca é um contrato, né, acessório, não é o contrato principal. Penhor, contrato acessório e formal, direito real de garantia. Recai sobre coisa móvel, em regra, do devedor ou terceiro. O devedor oferece um móvel, alguma coisa que se move ao credor. O credor é chamado de credor pignoratício. O credor que ofereceu uma operação de crédito, que ofereceu um empréstimo para alguém, e ao mesmo tempo que ofereceu um empréstimo, né, ele ficou com um bem imóvel, ou um bem imobilizável, como garantia. Tudo bem? Existe uma exceção, que é o penhor rural. Nesse caso, o penhor rural também existe, inclusive é uma coisa que a Caixa Econômica faz, que é o crédito rural, inclusive o penhor rural, né? E nesse contexto, o devedor fica com a coisa. Então, em regra, bem móvel ou bem mobilizável fica de posse do credor. No caso do crédito rural, fica com o devedor. No penhor rural, os bens permanecem com o devedor e deve-se registrar-se o contrato no cartório imobiliário. Apesar disso, não exige-se a outorga conjugal. Eu posso fazer um penhor sem autorização do meu cônjuge, seja esposo, marido e assim sucessivamente. Quem ficar com a coisa responde como depositário. Eu sou o credor. Por exemplo, joias. Quem faz monopólio sobre o penhor de joias, operação de crédito? Caixa Econômica Federal. Quem fica com a coisa responde como depositário. Em regra, exige-se pelo menos escrito particular. O que pode ser objeto de penhor? As coisas móveis, os imóveis por acessão, direitos, títulos de crédito. A entrega de título de crédito em garantia é um penhor. Você já deve ter ouvido falar, hoje já é proibido,
Às vezes, você ia no hospital e você tinha um plano de saúde, ou estava suspenso, ou estava cancelado, ou estava sem carteirinha, deixava um título de crédito como garantia. Claro que isso em hospital foi proibido, mas é um exemplo de você também fazer um penhor via títulos de crédito. Então, bens imóveis, né? Bens imóveis por acessão, direitos, títulos de crédito. Embora o credor possa eventualmente vender a coisa apenhada ou empenhada para satisfação do débito, jamais poderá apropriar-se da coisa para fim, que seja apropriação indébita. Caixa Econômica Federal, penhor exclusivo sobre operação com joias. Se a Caixa Econômica Federal, de repente, está com a joia de alguém, e de repente alguém não pagou, ela não pode se apropriar disso, ela pode vender para reaver aquele valor financeiro. Beleza? Bom, alienação fiduciária, caução real. É muito comum a alienação fiduciária quando a gente trata de veículo, né? Então, geralmente no veículo você tem um CRLV, o carro fica no meu nome, ao financiamento banco tal. Está alienado. Oficialmente, o carro não é meu. De quem é o carro? É do banco. Até o quitar o banco, até o quitar o carro. O carro é do banco? É. Por quê? Porque eu não posso transferir esse carro para ninguém sem anuência, sem autorização do banco. Então, apesar do carro estar no meu nome, o carro não é meu. Na operação de leasing é diferente, porque no CRLV está no nome do banco, Itaú Leasing. Quando eu tenho um carro que está o CRLV no meu nome e ele está, né, alienado, significa dizer que nesse contexto eu tenho uma garantia real e a partir do momento que eu tenho uma garantia real, na verdade, eu só posso me desfazer daquele bem ou vender se o banco autorizar. Tudo bem? Beleza? E outra coisa importante, no caso do carro alienado, o CRLV está no meu nome. Significa dizer que na minha declaração de imposto de renda, mesmo que o carro não esteja quitado, eu preciso, né, colocar aquele veículo, aquele bem lá, mesmo com valor parcial, se o carro não estiver quitado. Então, olha só, o que é uma alienação fiduciária? É uma garantia do contrato pelo qual o devedor fiduciante, como garantia de uma dívida, pactua a transferência da propriedade ao credor fiduciário, sob condição de resolupa expressa. Lembrando mais uma vez, mesmo no caso do carro, o CRLV para efeito de tributação está no meu nome, mas não é meu. Por quê? Porque lá embaixo tem uma garantia, ao financiamento banco tal. A lei define a alienação fiduciária de imóvel como negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel da coisa imóvel. Pode ser imóvel também? Pode. Pode ser móvel, pode ser imóvel. Eu posso ter um imóvel via alienação fiduciária, não tem problema nenhum. Então, o devedor, com escopo de garantia, ou seja, como garantia de uma operação de crédito, transfere ao credor, né, ou seja, ao fiduciário, a propriedade resolúvel de coisa imóvel. A alienação fiduciária em garantia não tem por finalidade a transmissão de propriedade, embora seja de sua natureza. A transferência do domínio do bem ao credor não é o fim colimado das partes, mas é apenas uma forma de garantir que o credor vá pagar a sua obrigação, garantir a inadimplência. Ou seja, eu estou devendo dinheiro ao banco e comprei um carro. Em regra, eu não quero transferir a propriedade do carro para o banco. A regra não é essa. A regra é que eu vou pagar o banco e o carro é uma garantia. Essa é a regra básica. Por isso que se ressalta a sua natureza de contrato acessório, onde existe um bem, móvel e imóvel, que serve como garantia. É um contrato típico cujas regras disciplinares são deduzidas de maneira precisa na lei. É um contrato formal para eu pegar um carro e para me passar a dever ao banco. O carro está no meu nome e para ficar o financiamento banco tal, tem que ter um contrato e lógico, né, que o banco que é ligado ao gravame lá do Detran vai mandar uma informação e essa informação chega no Detran que vai alienar o carro. Além do formalismo, o formalismo do ato é o formalismo publicitário, decorrente da necessidade de registro para que seja constituída a propriedade fiduciária e o direito adquira validade contra terceiros. Eu tenho que averbar isso no cartório, no caso de um imóvel. No caso de um carro, tem que estar a alienação via Detran, via gravame. A natureza dessa modalidade real estabelece relações entre as partes.
pelo contrato, e erga omnes, contra todos pelo registro. Tem que ter registro. O direito que emerge tipo de contrato é o que a gente chama de propriedade fiduciária. Ou seja, aquela propriedade fiduciária é uma forma de assegurar ao credor, se o devedor não pagar, aquele bem como garantia real daquela operação de crédito. Beleza? Eu pergunto para você, né, eu não sei se você já alugou imóvel, eu já, né, e você precisou de um fiador. Arrumar fiador é fácil? Não. Dificílimo, complicadíssimo. Se é dificílimo, complicadíssimo, você pode recorrer a uma fiança bancária. É um serviço que o banco faz para o seu cliente, de acordo com a análise de crédito, de acordo com o patrimônio dele, de acordo com a movimentação financeira. Garantia de uma obrigação contratada pelo cliente da instituição financeira junto a terceiros, onde a instituição financeira é o fiador. E o cliente da instituição, eu sou afiançado e o terceiro é o favorecido. Então, não arrumei um fiador na minha família, não arrumei um amigo, não arrumei um cunhado, não arrumei ninguém para ser meu fiador. Eu posso ir no banco e o banco fazer a fiança bancária. Principais modalidades de fiança onde é comum a gente ter fiança. Primeiro, adiantamento de contrato de fornecimento de bens e serviços. Participação em concorrência pública ou privada. Muitas vezes o governo exige uma fiança bancária para alguém participar. Substituição de uma caução, que pode ser um título, a substituição é a fiança bancária. Execução de contratos, ou seja, cumprimento de cronograma de obras ou fabricação de máquinas ou equipamentos sob encomenda. Exige-se muitas vezes nesses contratos a fiança bancária. Muitas vezes se exige na operação na Bolsa de Mercadoria e Futuro, que é a BMF, que opera em mercado futuro, interposição de recursos fiscais ou ações judiciais, aluguel de imóveis, muito comum, e garantias em operação de crédito. Claro, garantia em operação de crédito, se essa garantia estiver vinculada a contrato. Se esta garantia estiver vinculada a contrato. O valor dessa fiança bancária é um valor, né, específico, conforme a obrigação a ser garantida, condicionada à capacidade de pagamento do cliente. É claro que o banco ele vai cobrar pelo serviço. E se a pessoa não pagar e ele tiver que pagar a fiança, ele tira da conta da pessoa. Mas o valor vai ser cobrado, não é de graça. É igual uma operação de crédito, um empréstimo, não é de graça. Até porque o banco é igual ao Vasco da Gama, não joga para perder, você joga para ganhar. Ultimamente está difícil, mas você joga para ganhar. Prazo conforme a obrigação a ser garantida. Se o contrato, exemplo, de locação é de 12 meses, o banco vai fazer uma fiança bancária de 12 meses. O encargo, percentual de comissão calculada com base no valor da fiança fornecida. A fiança fornecida é de R$10.000. Eu vou calcular um valor em cima desses R$10.000 e o banco vai me cobrar esse valor. Quem vai cobrar esse é o banco, lógico. Forma de pagamento da fiança, no ato da carta de fiança. Na liberação, pode ser trimestral, semestral, anual, sempre no início de cada período. Eu estou fazendo um contrato de locação para um ano. O banco vai me assegurar R$10.000. Se eu não pagar, ele paga. Então, ele vai cobrar um valor da comissão na hora da liberação desse contrato anual no começo do ano. Professor, se o banco quiser pedir do seu cliente, do afiançado, uma outra garantia, ele pode? Pode. A critério da instituição, aquela que está fornecendo a fiança bancária, né, ela poderá solicitar garantias para a concessão da fiança. Então, você que vai passar num concurso, ou de repente você que é de um outro estado, de repente você pode conseguir uma fiança junto ao banco, que é mais fácil conseguir do que você conseguir de um particular. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Bom, agora a gente começa a falar um pouquinho do mercado de capitais. O mercado de capitais é um mercado bastante interessante. O mercado de capitais engloba as operações efetuadas com títulos e valores mobiliários, sendo fiscalizado e normatizado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM. Já falamos da CVM anteriormente. São valores mobiliários, ações, que são parte representativa do capital de uma empresa, certificado de depósito de valor mobiliário, cédulas de debêntures, comercial papers, não vou falar deles dois, contrato futuro, contrato de opção e outros derivativos. Contrato futuro é toda vez que a gente compra alguma coisa agora e recebe a mercadoria depois, ou a ação depois. A gente compra agora para, né, receber depois, para assegurar preço. Assegurar preço. Isso vale para contratos futuros e vale também para derivativos. Agora veja, quem opera no mercado de capitais é uma SA.
Existe SA de capital fechado, SA de capital aberto. A SA de capital aberto é aquela que tem ações ordinárias, com direito a voto, e ações preferenciais, que dão preferência na distribuição dos lucros ou dividendos. Uma SA de capital fechado é aquela que só tem ações ordinárias, só com direito a voto. Professor, em regra, quem negocia na Bolsa de Valores, professor? SA de capital aberto. Nota importante. Quando uma empresa registra suas ações pela primeira vez que está sendo negociada, dizemos, né, que houve uma oferta pública inicial, que a gente chama de IPO. Significa dizer que foi uma oferta pública inicial. Se alguém comprar, esse dinheiro vai direto para o caixa da empresa, né, que colocou a ação para capitalizar, e a gente diz que isso é mercado primário. Tudo bem? Então veja, alguém comprou a ação, o dinheiro foi para o caixa da empresa, mercado primário. Se alguém pegar essa ação que ele comprou de uma empresa e revender, significa dizer que a gente está no mercado secundário. A ação é a menor parcela do patrimônio de uma empresa, é a menor parcela do título patrimonial. As ações podem ser emitidas com ou sem valor nominal. Exemplo, temos um capital social de 1 milhão. Eu posso pegar 1 milhão e dividir por 200 mil ações. Cada ação vale R$ 4,00. A ação pode ser ordinária, como eu já falei, pode ser preferencial. Ação ordinária dos donos, dos gestores, dos ostensivos, com direito a voto. Ação preferencial é aquela pessoa que compra para investir. Ela compra um percentual do patrimônio de uma empresa para fazer investimento e no final do exercício, no final do ano, ela tem preferência na distribuição dos lucros ou dividendos. De acordo com a legislação, as companhias abertas, aliás, as companhias em geral, podem emitir 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais. Claro que nesse caso é um SA de capital aberto, lógico, né? Tem ação ordinária, tem ação preferencial. Mas atualmente, as empresas têm reduzido o percentual de ações preferenciais de acordo com a orientação da governança corporativa da Bolsa de Valores. Então, em média, 50%, 50%. Muitas empresas hoje têm reduzido esse valor, 30% a 70%, né? 30% de preferencial, 70% ordinário, e assim sucessivamente. Todas as ações emitidas são nominais. Eu posso ter uma ação sem valor, mas não é mais permitido ações ao portador. E a gente já sabe onde a ação fica custodiada. Fica custodiada na CETIP. Já falamos disso anteriormente. Professor, eu sou acionista preferencial, ordinário. Eu sou acionista preferencial. Qual o direito que eu tenho? O primeiro direito que eu tenho são os dividendos. O que é isso? Um valor equivalente a no mínimo 25% do lucro vai ser dividido para os acionistas. Quem recebe primeiro? Acionista preferencial, aquele que comprou ação para investir. Ele tem preferência sobre a distribuição dos lucros ou dividendos. Quem é que recebe? Depois, acionista ordinário. Mas nos 25% do lucro do exercício do dividendo, eu tenho o direito de participar. Os acionistas também terão direito à subscrição de novas ações lançadas pela companhia, com preços e prazos determinados. Significa dizer que se a empresa fosse abrir e ter mais ações, eu vou ter direito também. Bonificação. Os acionistas receberão gratuitamente as novas ações emitidas quando do aumento do capital social usando os lucros e reservas. Teve um aumento de capital social, proporcionalmente eu tenho 10% das ações, significa dizer que eu vou ser bonificado. Significa dizer que automaticamente, para você entender bem, aqueles 10% representam um patrimônio maior. Eu fui bonificado por quê? Porque minha ação valorizou, porque o patrimônio aumentou, porque é 10% de um valor maior. Agora, o que é desdobramento ou split? Que eu estava explicando anteriormente. Os acionistas terão direito ao recebimento de novas ações quando da diluição do capital social em novas ações. Qual o objetivo disso? Dar maior liquidez aos títulos. Eu tinha falado para você anteriormente do capital de 1 milhão. 250 mil ações a R$ 4,00. Eu poderia ter 500 mil ações a R$ 2,00. O que significa dizer? Se eu tinha 10% das ações, né, eu tinha 10% das 250 mil ações. Tudo bem? Agora, se eu for diluir o capital, né, eu tenho basicamente 10% das 500 mil ações, que no fundo vai ser a mesma coisa.
Consegue entender? Aliás, minto. Eu tenho 10% agora dos 500 mil, 50 mil. Anteriormente, eu tinha, né, 10%, que era 250 mil. Se a ação, né, se a empresa dividir em mais ações, proporcionalmente, eu vou ter o dobro de ações. Eu vou ter mais ações. O capital era 1 milhão. O capital era 1 milhão, né? 250 mil ações. Dessas 250 mil ações, eu tinha 25 mil ações a R$4. Se agora é 500 mil, eu tenho 10%. Eu tenho 50 mil ações a R$2. 250 mil ações a R$4 não dá 100 mil reais? Dá ou não dá? 250 mil, aliás, 250 mil, pera. O pessoal não sabe fazer conta, não? Eu sei fazer conta, só que eu não estou escrevendo para você entender. Mas pensa comigo, pensa. 250 mil ações, eu tinha 10%. Eu tinha 25 mil ações. 25 mil ações vezes 4 dá 100 mil reais. Agora, eu dividi os 250 mil ações em 500 mil ações. Só que como o patrimônio é 1 milhão, é 500 mil ações a R$2. Então agora eu tenho 10% das 500 mil. Eu tenho 50 mil ações. 50 mil ações a R$2 dá 100 mil reais. Ficou claro agora? Desdobramento ou split. Se aumenta a quantidade de ações, eu continuo com o mesmo percentual, 250 mil, 10%, R$4, 100 mil. 50 mil ações a 2, dá 100 mil. Eu continuo com o mesmo valor do patrimônio. Só que foi feito desdobramento ou split para aumentar a quantidade de ações no mercado. Se aumentou a quantidade de ações no mercado, significa dizer que, né, você tem muito mais liquidez, muito mais possibilidade de vender essas ações. Beleza? Deu para entender até aí? Fui claro? Show de bola!